Meus amados irmãos, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Para mim, irmãos, é motivo de alegria. Louvamos a Deus pela presença de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Quero externar a minha gratidão a Deus por poder estar compartilhando aqui com os irmãos, com a igreja do Senhor, com os internautas que estão nos acompanhando através dessa plataforma digital. Que Deus permaneça abençoando a vida de cada um dos irmãos. Também gostaria de externar a Deus a minha gratidão nesta noite pelo nosso pastor presidente, o anjo da igreja, nosso pastor Roberto. Também nosso pastor desta área, o pastor Benício, pela confiança do mesmo. E também, irmãos, do obreiro que tem assim cooperado com o nosso pastor aqui, o presbítero Joel, que tem dado a sua cooperação aqui com o pastor. Que Deus permaneça abençoando a igreja do Senhor. Meus amados irmãos, ele tem feito uma leitura nesta noite e gostaríamos de estar compartilhando com os irmãos, tendo em vista que é um momento de estarmos aprendendo acerca da palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com a igreja nesta noite um assunto muito pertinente nos dias atuais e que devemos ter a preocupação, irmãos, de estarmos sempre vigilantes, porque é bem verdade em dizer, irmãos, que a cada dia, ou seja, todo dia, enfrentamos uma batalha, e é uma batalha travada. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne, não é assim, irmãos? Mas vivemos numa luta constante. E parece que a cada dia está se tornando mais difícil. Mas está escrito, irmãos, eu gostaria de assim pedir licença ao meu companheiro para se distanciar um pouco da leitura que ele fez, mas porém, eu acredito que o conteúdo ou a linha vai ser a mesma. Mas eu gostaria de convidar a igreja para estar nos acompanhando. Carta de Paulo, ou apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo 10 por diante, irmãos. Gostaríamos de estar meditando na palavra de Deus nesta noite. Queremos assim também agradecer a confiança do nosso pastor Benício mesmo. Está aqui, irmãos, trazendo um assunto abençoado para a igreja, mas não pôde estar conosco nesta noite por motivo de força maior. Mas louvamos a Deus pelos irmãos aqui que já se faz presente nesta noite e os irmãos também que estão nos acompanhando. Assim está escrito a palavra de Deus, irmãos. Já foi feita a leitura, viu? É só para os irmãos estar nos acompanhando, para estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus nesta noite. Nós demais, irmãos, capítulo de número 6, Efésios, capítulo de número 6, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas vamos, nesta noite, irmãos, deter-me neste versículo de número 13, que vai nos dizer assim, olha: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Meus amados irmãos, dentro do texto que temos lido, para estarmos meditando um pouco na palavra de Deus nesta noite, o que me chama a atenção dentro desse texto é que o autor
ele faz questão de frisar bem aqui que devemos tomar toda a armadura de Deus. E ele vai finalizar dizendo: para que possamos, ou possais, em outra tradução vai dizer assim, ficar firmes. Então, vamos entender que ele não abre mão de nenhuma. A armadura, qual é ela? O escudo da fé. E o escudo serve para quê, irmãos? Defesa. Interessante é que tudo se tem um detalhe especial. Escudo, primeiro a gente entende que ele inicia-se falando de uma defesa, nos apresentando o escudo. E como foi falado, o escudo serve para defesa. Agora tudo está junto e em conjunto através da fé. Entendemos que a fé é um firme fundamento das coisas que não, Hebreus capítulo de número 11. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia para estarmos acompanhando. Hebreu, capítulo de número 11. A Bíblia, irmãos, ela vai trazer para nós alimento, irmãos, para que possamos permanecer na presença do Senhor. A Bíblia, ela traz alimento, a Bíblia, ela tem ensinamento, a Bíblia, ela tem receitas para que a gente possa ter uma vida próspera e uma vida voltada diante de Deus. E temos uma estrutura espiritual diante de Deus, de uma forma que nos conduza, aleluia. Sabemos que as dificuldades vêm, que é cotidiana, não tem como fugirmos dela. Mas a Bíblia nos orienta de uma forma estrutural, de uma forma equilibrada, para que possamos prosseguir diante do Senhor e saber, irmãos, que através da nossa fé, agora, é ter fé e pôr em prática. Porque se parar para pensar, e se eu fizer uma pergunta aqui aos irmãos e aos internautas que estão nos ouvindo, e fazer uma pergunta e perguntar: quem foi que tocou em Jesus? Quem tocou em Deus? Quem viu ele? Então, o justo vive pela fé. Vivemos pela fé. E ouvimos, ninguém viu, mas ouviu. E quando a gente para ouvir, meu companheiro aqui fez uma leitura hoje, aqui, que fala da língua. Interessante aqui, a língua, ela é o membro menor do corpo, né? Mas quando a gente não tem o cuidado de conduzi-la, ela se torna maior e perigosa. Mas eu não vou entrar aqui nesse assunto nesta noite. Olha, irmãos, Hebreus capítulo 11 vai nos dizer que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, entenda uma coisa. Glória ao nome de Jesus. Interessante, irmãos, é que o texto mais na frente, em Hebreus, ele vai começar a nos mostrar os heróis da fé, que alcançaram e obteram vitória através da fé. Mas a fé, ela também é acoplada na obediência. Sim ou não? A obediência. Porque, irmão, a gente obedecer a quem a gente nunca viu é um negócio meio complicado, não é assim, irmão? Aí eu repito a falar novamente: quem já viu Jesus? Ninguém viu, mas a gente crê, sabe que Ele fala conosco, sabe que Ele tem cuidado de cada um de nós, aleluia. E é necessário obtermos todos os equipamentos, ou seja, é necessário pôr em prática todo dia,
sabendo que é uma luta, é uma luta constante, porque o salmista Davi, irmãos, iremos daqui a pouco falar dele. O salmista Davi, ele tem contado para nós, ou seja, dentro da palavra, aleluia, ele traz uma experiência, e ele vai nos dizer, o Salmo 46, que o Senhor é o quê? Deus é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Mas isso só fala quem tem uma convivência, ou quem já passou por alguma situação, e testificar a sua fidelidade, a sua grandeza. Mas o texto que temos lido, irmãos, eu quero me deter aqui no capítulo de número 13, ele vai dizer assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Mas o que é o escudo? Qual o tipo dessa armadura que ele está falando? Qual o tipo dessa proteção que ele está nos falando, que o apóstolo está nos falando? O que é o escudo? O que é o escudo da fé? O escudo da fé é a parte da armadura de Deus. A fé em Jesus Cristo nos protege dos ataques do diabo. Olha, irmãos, é necessário falar e lembrar aos irmãos que Davi, quem era que daria alguma coisa por Davi? Onde Davi estava? Interessante, irmãos, é que Deus não nos vê como o homem vê. Deus não nos vê como alguns teólogos ou alguns homens vê. Deus nos vê diferente, porque a Bíblia vai nos dizer que o Senhor viu Davi cuidando das ovelhas, escolheu ele dentre os irmãos, e a Bíblia vai dizer que o Senhor ungiu Davi. Foi assim ou não? Mas houve um momento, irmão Enoque, me permita, que Davi, ele já tinha um convívio em ser atacado, mas tinha uma autodefesa. Ele não abria mão. Oh, glória ao nome de Jesus. Davi já foi acostumado ali, enfrentando ursos e enfrentando leão. Interessante é que o leão, quando ele dá aquele bramido, irmão, ele causa medo, ele causa temor. Leão não é um gatinho, mas o interessante é que Davi já conviveu no meio de ataques. E a Bíblia vai dizer que o Senhor ungiu Davi. Foi assim ou não foi, meu companheiro? Ungiu Davi. E a Bíblia vai nos dizer que agora Davi está diante de um circunciso que está amedrontando o povo. Homens que tinham nome, renome, mas estava com medo. E Davi vai enfrentar. Porque interessante é que quando temos falado aqui que o escudo é a armadura de Deus, não é que a gente vai expor, não. A confiança de Davi estava no Senhor. De fato, irmãos, que quando Davi vai enfrentar Golias, ele não vê ele como um gigante, ele vê como ser o ciso. Foi assim ou não foi? E a Bíblia vai nos dizer que Davi vai até ao circunciso ou a Golias, ao ponto dele olhar e dizer assim. Davi olha para ele e diz: olha, tu vem contra mim com espadas, foi assim ou não? E escudo, mas eu vou a ti em nome o revestimento de Davi não era a armadura que pegaram de Saul e deram a Davi, disseram: olha, vai lá, porque aqui tu vai estar protegido. Davi retira a armadura e diz: não, a minha armadura vem do céu, vem do alto. Oh, glória ao nome de Jesus. O meu revestimento vem do alto, vem de cima. Aleluia. Ele vai me usar na minha simplicidade, porque a minha confiança está nele. Oh, glória ao nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, aleluia, que ele enfrenta, aleluia, e com a fonte ele derruba o gigante e mata ele com a sua própria espada.
Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa confiança, a nossa fé deve estar voltada diante de um Deus grande, de um Deus vivo. Aleluia. Não deixamos de sofrer ataques, somos atacados todos os dias. Todos os dias somos enfrentados, somos atacados. Mas, aleluia, aqui está escrito, olha: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Hebreus capítulo de número 11. Gostaria que alguém lesse, por favor. Capítulo de número 11. Aos Hebreus. As horas correm. Capítulo 11. Versículo 1 por diante. Capítulo 2, pode ler o 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Segura um pouquinho, mano. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho que agradou a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardão a todos os que o buscam. Amém. Olha, irmãos, ele é bem preciso, dentro do texto que leu nesta noite, que é necessário termos fé. Porque, irmãos, imagine se formos ficar naquilo: será que ele vai fazer mesmo? Mas foi ele que falou comigo mesmo. Então, irmãos, pela fé, obtemos a nossa, aquilo que a gente espera, irmãos. Porque se estamos aqui nesta noite, estamos porque cremos que o nosso Deus, Ele pode fazer muito mais do que os nossos olhos é capaz de ver. Veja como o nosso companheiro leu o texto, que os antigos testificam os milagres, os prodígios e maravilhas através da sua fé. Porque ninguém viu, mas ouviu e obedeceu. A Bíblia vai nos dizer que Davi, depois que, aleluia, ele vence o gigante, o Golias, a Bíblia vai dizer, eu acredito, irmãos, não assim está escrito, mas eu acredito que aquilo ali, ele fez com que Davi se aproximasse mais do Senhor, e a sua fé viva, a ponto do próprio Davi, ele aqui no Salmo 91, 7, bastante conhecido da igreja, o Salmo 91, 7, o que é que está escrito? Davi escreve, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: assim está escrito, 1000 cairão ao teu lado. O que é que ele quer dizer com isso? Aquele que tem a proteção. Agora tem uma coisa, irmão, tem que pôr em prática o que ele está falando aqui. Ele não está falando da boca para fora, não. Ele está testificando a fidelidade de Deus e está dizendo assim: olha, o diabo, o adversário da nossa alma, ele investe contra a nossa vida. Ele prepara emboscada. Ele investe contra a nossa vida. Mas sabe o que é que o salmista diz? 1000 cairão ao seu e 10.000 à sua, mas tu não serás atingido. 2 de Coríntios, aleluia. Olha, ainda em Efésios, capítulo 1, verso 19, deixa eu ler aqui para adiantar que as horas correm, está escrito assim:
E qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Olhe, ele é grande em força e é grande em poder. Glória ao nome de Jesus. Olhe, escute bem, irmãos. Eu queria que, se possível, alguém abrisse a Bíblia aqui. 2 de Coríntios, capítulo de número 6, e o verso de número 7. 2 de Coríntios, 6 e 7. Vai confirmar. Glória a Deus. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Amém, irmãos? Na palavra da verdade, no poder de Deus, na direita e na esquerda. Olha, a gente não pode abrir mão de nenhuma. A palavra da verdade. A palavra da verdade. Essa palavra, irmãos, ela produz vida. Aleluia. A palavra de Deus, ela produz vida. Oh, glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é fiel e é verdadeira. Ele não tem como voltar atrás com a sua palavra. Agora basta eu e você confiar. Glória ao nome de Jesus. Não podemos, irmãos, arriar as armas, não. Aleluia. Ei, o Senhor tem nos chamado. Agora a nossa confiança, ela tem que estar voltada diante do Senhor. Sabemos, irmãos, que a dificuldade vem porque o próprio Jesus, ele nos instrui, nos orienta, diz assim: olha, no mundo tereis aflições. Aleluia. Ele não está dizendo vai ser mil maravilha, não. No mundo tereis aflições, mas tem o que, irmão? Tem o que, igreja? Tenha bom ânimo. Jesus está dizendo, olha, aleluia, seja revestido, se alimente a todo dia, aleluia, leia a minha palavra, busca a minha presença. Eu sou fiel para cumprir com a minha palavra, aleluia, eu sou fiel para te ajudar, para te instruir, porque, aleluia, toda a palavra de Deus, ela é divinamente abençoada e instruída, aleluia. Ei, serve para alimento da nossa alma. Agora é dever meu e seu a cada dia buscar, aleluia, se alimentar, dizer: Senhor, que a cada dia eu possa usar, Senhor, o escudo para a minha defesa, porque quando vêm os dardos inflamáveis, através da Tua palavra, Senhor, eu saiba me conduzir. Oh, glória seja o nome de Jesus, aleluia. Olhe, 124, Salmo 124, e o verso me parece que o 7. Leia aí, irmã Enoque, por favor. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Amém, irmãos? Muitas vezes vamos entender que a cada dia, olhe, escute bem aqui nessa noite, a cada dia, se os irmãos for observar, se a igreja for observar, a estratégia que o adversário ou o diabo usa, todo dia ele usa uma diferente. Ou você não acha que ele está observando a mim e a você? Porque se ele pudesse, ele nos tragaria vivo, como diz o texto aí. Me parece que é o 8, né? Se ele pudesse, ele nos tragaria vivo. Porque a vontade dele é essa. A vontade dele é essa. Mas o texto vai nos dizer aqui, olha, verso de número 14, diz assim, ó: estais, pois, firmes, ainda Efésios, capítulo de número 6 e o verso de número 14. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a
verdade. Ô irmão, e será que crente anda com mentira? Eu não vou entrar nesse assunto não, porque o pastor já falou aqui. Não compete a mim falar. Mas o texto nos afirma que devemos usar com a palavra da verdade. A verdade muitas vezes vai ferir alguém. Alguém vai se achar ferido. Alguém vai se achar afrontado com a verdade. Mas a verdade sempre prevalece. Quem anda com a verdade, irmãos, ele anda de cabeça erguida. Ele entra e sai e não está preocupado porque está falando a verdade. Até um adágio que diz: doa em quem doer. Mas a própria verdade vai convencer alguém que está afrontando a mim e a você. A verdade vai convencer alguém e alguém vai olhar e vai dizer: doeu naquele momento. Mas algo chamado consciência, que a gente tem a consciência, vai acusar e dizer assim: realmente, aleluia, eu preciso, se necessário, ir lá e pedir um perdão. Porque quem convence o homem do pecado, só precisa você falar dentro da palavra de Deus. Não precisa bater em ninguém, agredir ninguém. Porque tem alguém que diz assim: mas a palavra é madeira. Não é não, irmão, madeira machuca. A palavra, ela não machuca ninguém não. A palavra, ela produz alimento. A palavra, ela produz vida. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus, ela tem endereço certo no coração daquele que precisa de mudança. É claro que é necessário reconhecermos. A nossa mente vai automaticamente reconhecer que necessitamos de andar pela palavra e andar na verdade. Mas vai nos dizer aqui ainda, olha, a palavra da verdade, investida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Olha, entenda bem aqui nessa noite. O escudo, como o autor está falando aqui, ele está dizendo aqui, olha, tomando sobretudo o escudo da fé. E o que é o escudo da fé? O que é o escudo da fé? É o que o nosso irmão Enoque leu em Hebreus. Aí a gente vai entender aqui, irmãos, o escudo da fé é a principal arma de defesa que protege o soldado de vários lados. Vou repetir novamente. Olha, irmãos, nós somos o quê? Somos soldados de Cristo. E o escudo da fé, interessante, é que se não usa em só uma mão. O texto vai dizer aqui que livra o soldado de todo ataque do maligno. Ele vai avisar de que lado vai vir. Interessante é que a gente vai ter que estar sempre preparado. E se prepara como? Um revestimento como? Orando, jejuando, buscando. Será que a gente está fazendo isso? Vou até sair um pouco aqui do microfone. E esse revestimento, irmão? Será que é só a fé? Ah, não, mas eu creio que Jeová vai fazer. Não, irmão. A gente tem que pôr em prática. Ninguém aprende nada, teoricamente falando, só olhando o outro fazer. Não, irmão. A gente tem que pôr em prática. É olhando o impossível e dizendo assim: eu não tenho condição de fazer agora. As minhas condições não me dão.
Mas eu creio num Deus que é dono e não pede emprestado, ele tem para dar. Eu creio que ele pode fazer, ele pode agir, ele pode mover ao meu respeito. Então, irmãos, eu tenho que pôr em prática a minha. Porque tem pessoas que infelizmente sentam e dizem assim: não, ele falou que ia me dar. É assim ou não é, meu companheiro? Então, se ele falou que ia me dar, eu vou esperar. O salmista Davi que esperei com paciência no... Sim, irmão. Muito bem. Esperar com paciência. Mas tem crente que vê o tempo passar e daqui a pouco olha e diz: ei, Javá, tu não falasse que ia me dar? E cadê? E o que é que tu tem feito para ele? Tu tem posto a tua fé em prática? Aleluia. O que é que temos feito? Muitas vezes, irmãos, há uma investida dentro do nosso lar, ou em qualquer canto que estamos, e de uma certa forma passamos despercebidos e olhamos e dizemos: mas Senhor, quanta prova. Sim, irmãos, mas se formos analisar dentro da palavra de Deus, vamos ter subsídio, vamos ter ensinamento para não se ficar sentado esperando, mas sim, irmãos, agirmos. Agimos. Porque o nosso Senhor, Ele é grande em poder, como diz o texto. É assim ou não? Ele é grande em poder. E Ele também é grande em justiça. Agora, não porque Ele me fez promessa, que eu vou me acomodar e esperar, não, irmão. Ei, enquanto isso, o adversário está investindo contra a nossa vida, e a gente está passando despercebido. Por isso que o autor está dizendo aqui dentro do texto que temos lido: ei, para que possa estar firme, você tem que pôr em prática e utilizar toda a armadura de Deus. É por isso que muitas vezes vem a investida contrária, muitas vezes até nos fere, nos faz chorar, mas alguém olha e diz assim: por que ele não cai? Por que ela não se entrega? Por que ele não se entrega? Aí você diz: porque eu tenho uma fé viva, voltada diante daquele que me fez promessa, e ele tem cuidado de mim. Eu não vou arriar minhas armas, eu tenho uma confiança, aleluia, que o meu Redentor, ele vive. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Oh, glória. E ele vai, o versículo aqui, 17, irmãos, também vai nos falar. Também tomai, olha, deixa eu ser bem rápido aqui, escute bem. Nós falamos de escudo, foi assim? O escudo serve para defesa. E o capacete? O capacete para defesa e a proteção. Não é, irmão? Então, entende-se que não sabemos de que forma vamos ser atingidos, ou tem alguém que está tentando nos atingir. Então, o capacete serve para proteção também. Porque alguém está observando somente um erro seu, uma falha sua. É assim que o adversário da nossa alma, ele trabalha. Porque enquanto trabalhamos 24 horas, confiando, orando, crendo, 24 horas, aí tem um momento que o nosso corpo físico, ele não suporta. É assim ou não é? Então a gente vai descansar. Mas enquanto estamos descansando, há um Deus que está pelejando. Escute aqui, eu vou falar aqui nessa noite. Enquanto o adversário da minha e da tua alma está cercando a minha e a tua vida, e a Bíblia vai dizer que ele fica bramando como um leão para tentar nos destruir, também há um revestimento
do Espírito Santo de Deus em nossa vida, ao nosso redor, dizendo assim: não toca, aleluia, não mexe, aleluia. É por isso que o salmista Davi diz: olha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o alvo, que aparentemente parecia ser eu, não vou ser atingido. Ei, ele está falando com a convicção, com a certeza, dizendo assim: olha, não adianta, vão pelejar, vão tentar, mas só acontece alguma coisa na minha vida se o Senhor permitir, porque Ele é meu dono, Ele tem cuidado de mim, aleluia, Ele tem tratado de mim com um zelo especial. É por isso que alguém fica, aleluia, furioso, dizendo assim: por quê? Que aquela irmã sofre tanto, e eu vejo ela com a Bíblia debaixo do braço, indo para o ciclo de oração, vai adorar o Senhor. O que é que motiva ela a fazer isso? Aí a irmã está aqui dizendo: muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor cuidou de mim, por mais um dia que o Senhor me deu saúde, por mais um dia que o Senhor me deu condição de chegar na tua casa, aleluia. Ei, esta é a fé. É muitas vezes o corpo estando debilitado, mas a alma diz assim: você precisa chegar, aleluia. Você precisa buscar alimento, você precisa buscar um revestimento. Glória seja o nome de Jesus, aleluia. Precisamos, irmãos. A Bíblia também vai nos dizer, aleluia, as horas correm. Isaías 54:17. Isaías 54:17. Veja o que o profeta Isaías, ele também testifica. Pode ler. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Olhe, entenda bem, escute bem aqui nessa noite. Por que Isaías, ele testifica diante desse texto que o nosso companheiro fez a leitura nesse instante, ou a narrativa para nós nesse instante? Ele vai dizer, e ele vai ser bem preciso em dizer assim: toda ferramenta. Ele não faz exceção de nenhuma. Ele diz: toda ferramenta preparada contra ela não prosperará. Mas que certeza é essa que ele tem? O que faz ele trazer essa certeza para si? Que alguém pode preparar, arquitetar, alguém pode traçar projetos, caminhos e tantas coisas para tentar nos destruir, e ele afirma em dizer assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Sabe o que ele está dizendo? É em vão. Porque a nossa confiança, irmãos, deve estar em Deus. Foi como fez a lei aqui no início, e falamos acerca do escudo da fé. Não é coisa que se vai mostrar alguém, aí vai dizer assim: eita, irmão, eu não estou falando daquele escudo que os soldados, principalmente o batalhão de choque, quando vai numa guerra, alguma coisa que tem que solicitar ele, porque não é toda ocasião que são solicitados, não. Eu não estou falando daquele escudo, não, que é notório, alguém já está olhando, dizendo assim: olha o escudo que guarda. Não estou falando daquele, não. Mas eu estou falando na sua simplicidade, na minha simplicidade. O Senhor está dizendo assim: olha, põe em prática, utiliza. Eu tenho te dado escudo, eu tenho te dado capacete, aleluia, eu tenho te dado sandálias. Interessante, irmão, aqui o texto vai nos dizer aqui, olha, preparação e calçados. Não fala em sandália, mas fala em calçados. E esses calçados está dizendo assim, ó, na preparação do evangelho da paz.
Evangelho da paz. Alguém não entende, irmã Jaidete? Em meio a tanta dificuldade. Mas a gente olha e diz assim: mas eu creio que o Senhor vai fazer. E por que não atinge? Porque eu tenho um escudo. E toda vez que o adversário ele se levanta, aí eu venho com o escudo. Aleluia. Aleluia. O salmista Davi, ele diz: eleve os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro vem do Senhor, vem do céu. O nosso revestimento também vem, aleluia, do alto. É por isso, irmã Enoque, que tantas e tantas vezes investe, mas ficam frustrados. Porque ainda eu não consegui obter o desejo, o anseio do meu coração? É porque a igreja do Senhor tem um dono. Aleluia. A igreja do Senhor tem um dono. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. João 17:17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. A tua palavra é a verdade. Glória ao nome de Jesus. É um amor, irmãos, que o Senhor ele tem para com cada um de nós, sem fazer acepção de ninguém, sem olhar se tem condição, se não tem, se tem nome, se não tem, se tem influência, se não tem, para um só olhar, com um olhar de misericórdia. E tem nos abençoado, tem nos feito prosperar, tem cuidado de cada um. Não é mérito nosso, não é porque merecemos, não. Mas Ele vai nos dizer nesta noite. Temos anotado aqui, irmãos. Deixa eu finalizar, falta 10 minutos ali. Mas afinal, o que é o escudo da fé? O escudo da fé nos ajuda quando temos dúvida. Eu gostaria que os irmãos lessem João, capítulo de número 20. Aleluia. Eu falei antes, irmãos, que ninguém aqui o viu com os olhos, mas obedecemos ele através do ouvir. Não é assim? Só achou, irmão? Pode ler, por favor. João capítulo de número 20, verso de número 27, 28 e 29. Depois disso, a Tomé: põe aqui o teu dedo e ver as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram. Tem pessoas que têm que ver para crer, né? Mas nós cremos sem ver. Aleluia. O Evangelho, aleluia, glória ao nome de Jesus. Para alguém é loucura, mas para nós é poder. Glória ao nome de Jesus. Estamos sofrendo. Romanos capítulo de número 8 e o verso de número 28. Romanos capítulo de número 8 e o verso de número 28. Glória a Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Mesmo, irmão, sofrendo, mas
temos prazer em fazer a sua obra. Falei no início que o próprio Jesus nos instrui dizendo: no mundo tereis, mas tem bom ânimo. O sofrimento, irmãos, não é, aleluia, que vai nos fazer separar ou desistir. Porque o próprio Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 35 por diante, ele vai nos dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai dar vários itens para que, se analisarmos e se compararmos a alguma situação cotidiana, vai nos fazer separar. Mas ele finaliza dizendo: portanto, estou bem certo que nem a morte, nem a vida, aleluia, nem o porvir, mas ele está dizendo assim: nada vai me separar do amor de Cristo, o amor do Senhor, amor que é colocado em nosso coração, amor que nos faz, irmãos, a cada dia, aleluia, ver que não merecemos, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu uma nova história, o Senhor fez alguém olhar para mim e para você com um olhar diferente, um olhar de respeito, porque é Ele que faz isso, não é porque eu e você merece, não, irmão, é Ele que faz na minha e na tua vida. Somos perseguidos, como temos falado aqui, Romanos 37 ao 39, mas nada nos faz separar do amor de Cristo. Muitas vezes não vemos solução, porque há situações que nos acarretam a talvez pensar em parar e desistir. Mas Marcos, no capítulo 10, vamos estar encerrando aqui, o horário já nos pede. Marcos, capítulo de número 10 e o verso de número 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém, irmãos? Eu quero aqui finalizar nessa noite com esta palavra. Há situações, eu não sei se no meio da sua família, eu não sei se precisamente você está passando agora, porque cada crente, irmãos, ele tem uma história com Deus, cada vida tem um relato, e cada um de nós também temos uma experiência, aleluia. Mas eu quero dizer que diante da situação que você está vivenciando, que aos seus olhos é impossível se reverter o quadro. Olhe, eu não conversei nada com meu companheiro aqui, mas eu saí de casa hoje e disse: Senhor, eu saí da minha casa e hoje, por telefone, irmãos, eu recebi uma notícia que para mim é impossível. Eu não tenho condições de dar solução. Eu não tenho condições de ir lá onde a pessoa está e reverter o quadro para aliviar o sofrimento de alguém bem próximo de mim que está sofrendo. E eu não tenho como fazer nada. E por telefone eu disse a minha irmã, disse: eu não posso fazer nada. Aos meus olhos eu não posso fazer nada. Mas o Deus que eu sirvo, Ele pode mudar a história. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Agora é necessário, irmão, termos também sabedoria para pedir da forma que Ele queira fazer. Porque a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu disse: olhe, Senhor, quando meu companheiro falou, disse: o Senhor vai trazer a palavra, eu disse: traga o Senhor. Porque tem momentos, irmãos, que
A gente olha assim pela nossa situação, pelo que a gente está passando. Mas eu tenho certeza de uma coisa: não é só a minha pessoa. Tem milhares e milhares de pessoas que nesse instante estão dizendo: Senhor, como é que vai ser? Como vai mudar essa história? Onde vai terminar essa história? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O nosso Deus, como eu falei aqui no início, eu vou finalizar agora. Ele é aquele que está, aleluia, nos dando oportunidade a cada dia de avançarmos na sua obra. Aleluia. A partir do momento que dobramos o nosso joelho e dizemos: Senhor, me ajuda. O adversário está investindo, mas o Senhor está dizendo: usa o escudo, usa o capacete, aleluia, os calçados, aleluia, se prepare, aleluia, prepare-se. Aleluia, a investida vem, mas o Senhor está nos dando oportunidade para avançarmos, aleluia, em oração, em jejum. Olhe, seja ousado, aleluia, e diga: Senhor, me ajude. Mas aos nossos olhos não tem condição, aleluia, olhe, Senhor, não tem jeito, para mim não tem solução. E o Senhor está dizendo: mas eu dou jeito e tenho solução. A última palavra ainda é minha. A inquietação bate, mas o Senhor está dizendo a mim e a você nesta noite, a última palavra, como nosso companheiro leu ali, a última palavra ainda é porque para Ele não existe impossível, irmão. Não existe impossível. Olhe, quando Ele quer fazer, não existe dificuldade para Ele. Ele faz. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono das ora, Ele é o dono. Então, quando Ele quer fazer, Ele faz. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. E que possamos pôr em prática todos os dias, aleluia, termos a consciência de que devemos estar revestido. Alguém olha e diz assim: mas que brilho é aquele diferente? Quanto mais eu vejo ela chorar, quanto mais eu vejo ela sofrer, mas ela tem um brilho diferente. Aleluia. Atacam de um lado, invisto do outro, e não vejo ele tropeçar nem cair. É porque a nossa confiança está no Senhor. Enquanto estamos confiando nele, e a nossa, aleluia, esperança está nele, cremos, aleluia, que iremos obter vitória. Mas que Deus nos ajude, igreja, e que possamos sempre estar com o nosso escudo, capacete, aleluia, e os calçados do Evangelho da Paz. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.